Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Bora lá para mais uma questão de orgânica. Dessa vez, a questão selecionada é a questão 46 de 2016, nível 2. Vamos tratar um pouco aí sobre solubilidade. A questão 46 tem um enunciado que diz o seguinte: em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo ou resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol, em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando a cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz, porque aí tem aqui a série de opções, claro, mas a gente vai tratar logo sobre a solubilidade, porque a gente vê que durante a leitura aqui isso está bem associado, né? Aqui quando ele fala que a formulação do spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo, resina, né? Óleo, resina, agora melhor, desse oriundo do capsicum. Assim, por conhecimento de mundo, eu sei que isso aqui está relacionado a um material, né, uma matéria-prima. Aí o princípio ativo dela, dessa óleo resina, é a estrutura da capsaicina, que é um composto presente na pimenta, né? O solvente utilizado é um álcool, como o etanol ou isopropanol, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Em contato com os olhos, peles e vias respiratórias, aí causa cegueira temporária, né? E depois tem a desencadeação da liberação aqui de neuropeptídeos das terminações nervosas, né? Por causa disso. Beleza. Sendo assim, que aspectos de solubilidade a gente vai tratar? Quando ele fala que aqui que é um óleo resina, né? E o princípio ativo é a capsaicina, a gente tem que olhar para essa mistura aqui, que é a do óleo, né? Do óleo, mas um vetor. O que é esse vetor? É o que justamente vai solubilizar esse composto, essa óleo-resina aí, com o princípio ativo da capsaicina, que é justamente o etanol ou isopropanol, né? São átomos que compõem uma molécula simples, vou colocar aqui, por exemplo, o etanol. O etanol, né? Vou colocar assim, porque eu ia colocar aqui a estrutura, mas só para exemplificar. Por exemplo, o etanol aí, né? 2 carbonos. Acabei desenhando mais varetas do que eu imaginava. 2 carbonos e o H, certo? Então ele vai ser utilizado aí como um vetor. E aí depois isso aqui vai se tornar uma mistura, né? Se tornar uma mistura. Tudo bem. O que a gente tem que ver? Que geralmente as características dos óleos, né? Desse aqui, não óleos, de ser oriundo, né? Ser feito a partir de compostos geralmente apolares. E aí você teria aqui as outras funções, né? Sei lá, OH, ou aqui o anel, depende do composto, mas geralmente ele tem essas características apolares. E aí a água, né?
quando você tenta lavar o rosto com água, ela é uma molécula polar, né? Tem um polo aqui no oxigênio, porque é o mais eletronegativo. E aí essas oleoresinas, elas não solubilizam tanto em água. E aí quando a gente olha aqui para as opções, a gente vê que a letra B diz o seguinte, ó. Solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Então, é o seguinte, quando você tenta lavar com água, né, a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Tanto por conta que essa óleo-resina vai ter essas características apolares aqui, quanto também, se vocês procurarem lá em relação à capsaicina, a própria capsaicina, né, ela tem uma estrutura que não é tão polar assim. Então, a solubilidade de um composto, ela está totalmente atrelada às características estruturais daquele composto, daquela substância. Tudo bem? Então, vocês podem pensar um pouco mais a respeito sobre isso, né? Mas eu acredito que vocês estejam vendo bastante coisa aí sobre solubilidade e aqui responderíamos a letra B como a correta. Tudo bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só lançar nos comentários aí.